Desde o princípio, nós temos um adversário, Satã, que tenta nos afastar do convívio com o Eterno. Como permanecer em Yeshua? Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Sempre vamos, então, enfatizar algo que seja importante para o contexto messiânico. Eu creio que o tema de hoje realmente é bem significativo. Vamos falar sobre como permanecer em Yeshua. Bem, desde o princípio nós temos um adversário. A palavra adversário em hebraico é Satã. Então, desde o princípio nós sabemos que nós temos esse adversário que tenta nos afastar do convívio com o Eterno. Em Gênesis 3, verso 4 e 5 diz assim: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. Sem entrar em todos os detalhes e interpretações do texto, ele revela uma verdade incontestável, que o nosso opositor usa a tática de convencimento para nos confundir e entendermos errado o que o Eterno diz. Veja, o casal vivia no paraíso, um lugar que não encontramos paralelo em lugar nenhum do mundo. Depois da queda, então não há lugar nenhum. Até a queda já não era igual. Depois da queda, então, não é possível encontrar mesmo. Tinham tudo do que precisavam: paz, suprimento de alimento inesgotável, água fresca, clima perfeito, viviam em harmonia entre si e, o melhor, estavam em comunhão com o Criador. Aí levanto a pergunta: por que iriam querer algo mais? Pois o anjo caído os convenceu que o Eterno tinha receio de que eles ficassem em um nível superior e fossem um tipo de tropeço. Tanto que ele diz: e vocês serão como Deus. Eles não precisavam disso, mas foram convencidos de que era algo a ser conquistado. A Torá não cita especificamente isto em todos os casos, mas da mesma forma que Satã usou a serpente, ele também usou pessoas para influenciar outras pessoas a aceitarem as suas sugestões. Ou até mesmo as sugestões foram feitas diretamente no ouvido ou na mente de pessoas, coisas que nós vamos ver ao longo do estudo. Vamos analisar o perfil do caráter do primeiro casal. O primeiro ponto que devemos levar em conta é que eles foram os primeiros humanos. Portanto, tudo que temos em nós hoje começou com eles. Então, eles tinham um lado bom, mas tinham também um lado mau. E tiveram contato com esses dois lados no episódio que nós comentamos. O meu entendimento do texto mostra que o primeiro casal experimentou algo importante. Eles aprenderam o que era arrependimento, pois a respeito das consequências e as perdas advindas do seu pecado, eles ensinaram os seus filhos a adorar a Deus e também a fazerem sacrifícios de sangue, sendo que não haveria como eles aprenderem a respeito destas coisas
se não tivessem sido ensinados por seus pais. Eu creio na reconciliação do casal com o Eterno. Vemos depois que na segunda geração da humanidade, temos um dos filhos, Caim, que foi o primeiro filho do casal, sendo tentado após o episódio das ofertas queimadas, em que a sua oferta de frutos da terra, por não estar no nível exigido pelo Senhor, ela foi rejeitada. E ele ficou com ciúmes do seu irmão Abel. O Espírito do Eterno falou com Caim para alertá-lo. Em Gênesis 4, verso 7, diz assim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Criador foi claro. Ele deveria simplesmente corrigir o seu erro fazendo da forma certa e não dar ouvidos à tentação do pecado que queria dominá-lo. Ou seja, havia algo agindo na mente para ele odiar o seu irmão. E esse sentimento estava conquistando. Mas isso poderia ser vencido. Era só querer. Diferentemente da atitude dos seus pais, ele acatou a sugestão do mal e piorou a sua situação diante do Criador, matando o seu irmão. Ainda assim, o Eterno lhe deu mais uma oportunidade para que se consertasse, mas foi desprezado. Em Gênesis 4, verso 9, diz: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Quando o Eterno fez a pergunta, estava evidente que ele já sabia o que acontecera. Estava ali a oportunidade para reconhecer o erro e pedir perdão. Mas não, ficou mais revoltado ainda e então foi expulso da presença divina. O seu exemplo ficou marcado na cultura da Torá. Yohanan, então, citou esse caso na primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. Diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim deu ouvidos ao maligno e se tornou sua propriedade. Ele se afastou dos seus pais, constituiu a própria família e, como era esperado, influenciou a sua descendência para o mal, conforme o capítulo 4 de Gênesis relata. E as coisas continuaram. Havia os descendentes de Shet, aquele que o casal teve depois da morte do seu filho, que era fiel ao Eterno, Abel. E então havia esses descendentes de Shet, que invocavam ao Eterno, e havia os descendentes de Caim, que viviam por si mesmos. Com o tempo, a mistura entre as duas descendências deram oportunidade para que os que invocavam ao Eterno fossem tentados pelo modo de vida dos homens ímpios, e a maioria cedeu, ficando poucos fiéis até o tempo de Noé, conforme de Gênesis 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aparentemente, Satã venceu e arrastou o homem para o mal. Mas não é bem por aí que devemos pensar. O adversário não ganhou nada com isso, mas a humanidade mostrou como prefere viver. Alguns poucos são convictos de que devem ser determinados em agradar ao Criador e resistem a qualquer investida demoníaca. Mas a maioria quer viver
como se não devesse nada ao Eterno, e fazem o que querem, mas não percebem que não são livres realmente para fazerem o que desejam. Mas o seu desejo é manipulado e são escravos do pecado e tem por pai o adversário de nossas almas. Isso é uma revelação dura, mas ela é verdadeira. E a história continua. Chegamos a um ponto crítico. A maioria das pessoas está afastada do Eterno e vive impiamente. E o Eterno só encontrou uma exceção, Noé. Gênesis 6, verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Bem, nós sabemos que o Criador devastou o planeta e salvou apenas Noé e os ocupantes da arca para recomeçar a povoar a terra. Agora, os descendentes de Noé têm motivos para se firmarem na confiança no Deus que os salvou e ensinariam nas suas gerações posteriores que só o Eterno é Deus, certo? Na teoria, deveria ser assim. Mas parece que nada mudou. As tentações continuaram e a humanidade continuou cedendo. Nós vamos entender que nada disso aconteceu sem que o Deus Eterno tivesse tudo sob perfeito controle. Então, ainda que pareça que está tudo largado e abandonado, não. Ele tem tudo sob controle. Primeiro de tudo, o Eterno é o Deus que criou todas as coisas. Ele é sábio ao extremo e tem tudo planejado desde antes de fundar o mundo. Após o fim do dilúvio, fica claro que ele já sabia que nada iria mudar. Gênesis 8, versos 21 e 22 diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Tudo que ele fez, o fez para que nós o conhecêssemos, não como experiência para ver se daria certo, pois ele, o Eterno, já sabe o resultado de todas as coisas. O adversário é parte da sua criação, portanto nunca poderá suplantar o Criador. Não iremos tratar sobre a origem de Satã, porque não é o propósito desse estudo. Mas uma coisa fica clara: ele ainda é subordinado ao Eterno. No livro de Jó, capítulo 1, verso 6, diz assim: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Bem, o homem precisa ser provado, e nenhum dos seres angelicais fiéis ao Eterno poderia tentar o homem para o mal. Mas, como passou a existir um rebelde totalmente sem escrúpulos por sua própria escolha, o Criador, usando do seu direito de Criador e por ter todo o poder, o usa para cumprir o seu propósito e libera Satã para agir dentro de limites estabelecidos. É importante ressaltar que em nenhum texto da Torá está escrito que o Eterno deu um termo de posse da terra para Satã. Ele não é dono de nada, somente da obediência dos que ele enganou para desprezarem as ordenanças do Criador. Por ter tantas pessoas que obedecem
e são dominadas por ele, ele pensa que é dono de suas posses. Por isso ele disse para Yeshua que daria essas posses se ele o adorasse na tentação do deserto. Mas, como já sabemos, ele é o pai da mentira. Sei que existem algumas pessoas, principalmente dentro do judaísmo tradicional, que não creem na existência de um adversário pessoal, um anjo caído, mas somente a existência da tendência ao mal, que seria inata no homem. Mas isso é negar o texto da Torá e querer interpretá-la pela sua própria sabedoria humana. E agora, os descendentes de Noar se espalham pelo mundo e tudo continua como era antes na natureza humana. Muitos seguem seus próprios passos e algumas pessoas apenas mantêm a sua fidelidade ao Eterno. O Criador é o único que conhece a alma de cada criatura. Portanto, ele vai agir para que cada candidato a filho de Deus tenha a sua oportunidade de escolher entre a tentação de ficar longe do Eterno e a inspiração para conhecer o amor do Eterno e a sua justiça. Vamos ver o exemplo de Abrão. Gênesis 12, versos 1 a 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão vivia no meio de pessoas que se afastaram tanto do Eterno que adoravam outros deuses. Não temos por que crer que Abraão também não tenha aprendido a reconhecer esses deuses como verdadeiros, porque a inspiração maligna dominava sobre o rei e todo o povo. Mas quando o Eterno o chamou, o Ruach o convenceu de que quem falava com ele era de fato um Deus verdadeiro. Mas foi a sua opção em resistir ao que tinha aprendido durante toda a sua vida que fez dele um exemplo de como obedecer aquilo que tinha sido dito antes para Caim. Naquele texto que nós lemos diz assim: saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Abraão escolheu dominar e foi vitorioso. E assim vamos encontrar muitos outros exemplos nos anos seguintes da história bíblica. Mas quando chegamos no período da vinda do Mashiach, muita coisa foi esclarecida. Yeshua deixou claro que Satã ainda é ativo na tentação. Em Lucas 22, 31, ele disse: Simão, Simão, Satã pediu você para peneirá-los como trigo. Como disse antes, Satã não pode fazer nada sem autorização do Eterno. Mas a sua função é provar os filhos de Deus para exercitar a fidelidade. Kefa estava para passar uma provação como ele nunca imaginou que passaria. Depois de ouvir as palavras de Yeshua acima, ele se viu negando Yeshua 3 vezes, conforme lhe foi dito que faria. Ele foi tentado e cedeu, mas foi levado ao arrependimento. E essa experiência o fortaleceu a ponto de que nunca mais algo semelhante o levaria a retroceder.
Até mesmo Yeshua experimentou que ia ser tentado. Em Mateus 4, verso 1 diz: então Yeshua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para que ninguém duvide que Yeshua sabe muito bem o que é ser um ser humano. Ele passou por tudo, até a tentação, porque naquela hora ele era 100% humano. Em Hebreus 2,18 diz assim: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E Yeshua está mais do que apto para entender o que nós passamos quando tentados. Jacó, na realidade, nós sabemos que não é Tiago, é Jacó, esclarece alguns pontos importantes. Então, na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Devido à sua santidade, é impossível que o Eterno faça uma sugestão para alguém transgredir a sua própria lei. Por isso ele usa o adversário para fazer esse trabalho sujo. Quando uma pessoa dá oportunidade, ou seja, quando está disposto a receber todas as sugestões ditas nas tentações, o adversário pode se tornar então mais íntimo. Ele pode entrar no corpo da pessoa e assumir o controle ou oprimir de tal forma que a pessoa seja escravizada por ele. Em Lucas 22, verso 3, há uma citação. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Sim, pessoas próximas de nós, que fazem parte da nossa comunidade, ou que recebem de nós toda a nossa confiança, podem ser usadas por Satã para nos provar e nos decepcionarem de maneira terrível. Quando não, essas pessoas podem até fazer parte da nossa parentela. O que Satã quer de nós? Certamente nos induzir ao erro. Na primeira carta de Shaul a Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse alerta é terrível, mas estamos vivendo exatamente o cumprimento deste vaticínio recebido por Timóteo. Por que será que as pessoas que começaram o seu caminho na confiança da salvação em Yeshua trocam tudo o que viveram por teorias doutrinárias que mais trazem confusão do que edificação? Em Gálatas 5, versos 7 a 9. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Existem muitas coisas que o adversário semeia entre os filhos de Deus para gerar confusão. Entre as igrejas evangélicas, ele tem semeado doutrinas distorcidas no meio de crentes ingênuos, que inventam condutas que mais se aproximam a superstições do que a princípios bíblicos. Inventam campanhas que nada têm de respaldo na doutrina dos apóstolos, e doutrinas e demônios que levam as pessoas a confiarem mais em pessoas do que no eterno. Entre os messiânicos, isso está cada vez mais perigoso. Satã ele tenta afastar cada vez mais as pessoas envolvidas no movimento judaico-messiânico da doutrina dos Shaliachim, doutrina dos apóstolos. Muitos são seduzidos por pessoas desvinculadas da comunhão com o Espírito de Deus. Pessoas que abandonaram a saudável doutrina de Yeshua
e a trocaram por filosofias rabínicas, trocaram o espírito pela letra e esfriaram completamente da fé, ensinando coisas que dizem ser revelação do Eterno, quando na verdade são doutrinas de demônios, porque desviam da verdade muitas vidas. Tito, no capítulo 1 de Tito, capítulo 1, então, do verso 13 a 16, diz assim: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que diremos, pois? Todos saibam que o adversário tentará afastá-los de Yeshua. Usará de todos os recursos que ele tiver, de todas as artimanhas possíveis. Usará pessoas com aparência de grande cultura e de grande santidade. Intimidará com falsa erudição, mas sem nenhuma unção do Ruach HaKodesh. O que fazer? Simples. Resista. Use aquilo que o Eterno lhe deu desde o início de sua carreira com ele. Ore e deixe que ele fale com você. Assim você será abençoado. É o meu desejo que a misericórdia do Eterno se manifeste na vida de todos. E assim eu desejo Shalom. E Shalom que seja realmente verdadeiro no seu coração. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém.